Se ficar trancado para fora do carro já é um BO, imagina ficar trancado para fora de um dos poucos conversíveis de capota rígida dos anos 90 e saber que tudo isso aconteceu porque uma peça raríssima da fechadura quebrou lá dentro do carro. Pois é, essa é a história de hoje. O carro de hoje é uma Mercedes SLK 230 de 99, aquela que é famosa por dobrar o teto no porta-mala. Esse carro é meu e, cara, ele me deu um susto enorme. Historicamente falando, a fechadura desses carros é muito ruim e ela quebrou com o carro trancado. E me fala, como que você força a porta de um carro que nem coluna de vidro tem? Diferente dos carros de hoje em dia, que a tranca na maior parte dos casos é por cabo, lá em 95 a Mercedes achou que era uma boa ideia colocar uma trava que funcionava com ar. Lógico que isso ia dar errado, né? E pra piorar, quando a trava de ar para de funcionar, ela leva junto a trava mecânica, então nem com a lâmina você consegue abrir o carro. E pra piorar, ela tava sem bateria, então eu tive que dar um jeito de abrir o capô. Pra começar, eu soltei os dois parafusos atrás da grade pra conseguir soltar a trava mecânica, o que rolou. E daí eu coloquei um pano em cima da trava pra garantir que ele não ia fechar de novo. E a propósito, diferente do que todo mundo pensa, esse carro não usa um V8. As únicas V8 que existiram eram feitas por uma preparadora alemã chamada Brabus, que arrancava o V8 de uma classe S, dava uma tunada nele até conseguir 450 cavalos e colocava de volta nesse tamanho de carro, com o nome de SLK 65, e só existem 5 no mundo. A minha é bem mais humilde, usa só um 4 cilindros em linha com 193 cavalos que compartilha boa parte da base com a C230. Com o capô aberto, minha alegria durou pouco, porque colocar o auxiliar de partida só fez as luzes do alarme começarem a piscar, mas a chave ainda não destrancava o carro. E depois de pesquisar, eu descobri que isso significa que a chave perdeu a sincronia com o carro, o que eu descobri da pior forma possível, que é mais comum do que parece. Valeu, Mercedes! Nessa hora eu já estava começando a perder as esperanças, porque a única tranca que eu tinha funcionando era a do porta-malas, já que a da porta do passageiro não tem a entrada da chave. E nessa hora alguém deve estar pensando em ir nos comentários me falar: pô, é um conversível, entra pelo teto ou passa por trás do banco. Mas vocês vão perceber que é bem mais difícil do que parece. Para um conversível existir, a montadora tem que fazer 1 milhão de reforços na estrutura do carro, ainda mais para um conversível de capota rígida. O que significa, nesse caso, que a parte onde estão os bancos é completamente separada do porta-malas por uma longarina, então não existe uma forma de acesso por trás. E para piorar, a capota até tem um modo manual, para você usar nesses casos em que a bateria acaba, onde você abre 2 trancas na traseira e você consegue dobrar o teto para trás e colocar no porta-malas de volta. Só que antes de tudo, você precisa primeiro entrar dentro do carro para destravar o gancho central que fica no meio do teto, e não vai rolar porque eu não consigo abrir a porta. Além do mais, quem é que tá afim de mexer com essa parafernália toda? Olha isso, só esse teto tem mais peça do que um Fusca, cara. E por falar em teto, essa foi uma das maiores revoluções da Mercedes desde que os primeiros conceitos desse carro saíram, porque o último conversível de capota rígida que saiu para o mercado foi o Fairlane Skyliner da Ford em 1950. Também, imagina o trabalho que dá você fazer um sistema que dobra o teto em 2 partes e esconde no porta-mala, né? Com o teto aberto, vocês devem imaginar que não sobra muito espaço para bagagem, né? Mas para 2 pessoas é mais que suficiente, mas isso aí é assunto para um próximo vídeo, né? Depois de revirar tudo e sobrar até para a bomba hidráulica da capota, eu tive uma ideia. Por que não pegar a tão mal falada bomba de ar da porta e hackear ela para fazer as portas acreditarem que a bomba está funcionando? Chegar até essa bomba é um pé no saco, porque ela fica num dos lugares mais bem protegidos do carro, debaixo de isopor e borracha, justamente para não ter nenhum risco de contato com água, com ar ou com nada. E para chegar até ela, você tem que desmontar estepe, macaco e tudo quanto é coisa da traseira. Claramente, isso aqui não era feito para o dono que comprou esse carro em 99 mexer, mas como eu não sou esse cara, vamos desmontar. Depois de tirar o step, o kit de reparos e o kit de chaves, você continua tirando coisa da traseira do carro até parecer que não vai sobrar mais nada, até finalmente você conseguir chegar na caixinha de espuma e borracha da tão famosa bomba PSE, que com certeza rendeu vários xingamentos para a mãe do cara que inventou ela. Para quem não sabe, essa bomba PSE é a mesma responsável por aquele fechamento suave da porta da classe S, que nem nela funciona direito. É o ápice da complicação alemã. O papo de que isso aqui não era pro dono mexer é sério, porque ela fica muito bem isolada atrás do carro, e eu já vi vários relatos de gente na internet que tirou essa bomba e depois ela começou a infiltrar água e virou uma desgraça. Cada um desses canos controla uma das funções da bomba, e na SLK ela faz a abertura das portas, porta-mala, tampa do tanque e até o porta-luva central. Sim, até o porta-luva é fechado com ar. Oh, falta do que fazer!
O primeiro passo foi desligar o contato elétrico e ver se eu achava qual dos canos controlava a porta do motorista. A parte boa é que, como só tem 3 canos, não ia ser muito difícil de achar qual era o responsável. A questão ia ser se a minha ideia ia funcionar, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso na internet. Na primeira tentativa, não rolou, mas ela mexeu a tampa do tanque, então me deu até uma esperança de que minha ideia talvez pudesse funcionar. Com um pouco mais de esperança, eu fui lá e desmontei o segundo caninho. E cara, pensa num bagulho difícil de assoprar, porque parece fácil, mas eu tenho que assoprar o carro inteiro até conseguir chegar na porta. E depois de assoprar algumas vezes, eu tava quase perdendo as esperanças, mas foi daí que a mágica finalmente aconteceu. Abriu! Eu nunca senti tanto alívio de ver uma porta de carro aberta. E esse daí é o porta-luva central que eu falei, que tem uma travinha muito esquisita que fecha e eu nunca consegui ver ela funcionando. Provavelmente ela deve servir para você conseguir trancar o carro com o teto aberto. Com a porta finalmente aberta, eu parti para colocar toda aquela parafernália de volta para o lugar. Conectar os canos, ligar a parte elétrica, montar o isolamento e encaixar a bomba de volta no lugar onde ela saiu. Para daí eu resolver o real problema, que era a fechadura dentro da porta. Tchauzinho, bomba, e eu espero não te ver nunca mais. Mas antes de começar a mexer na fechadura da porta, eu lembrei que eu tinha que resolver a sincronia da chave. Segundo os manuais que eu encontrei, diz que você tem que apertar a chave 2 vezes, colocar ela no contato, virar meia chave, deixar ela um tempo, depois você tira a meia chave e tira a chave do carro, e então ela vai estar funcionando. E eu tava rezando para funcionar mesmo. Ter parado de piscar o alarme com a chave no contato já foi um bom sinal. Então eu tirei a chave e, finalmente, ela funcionou de verdade. Com menos um problema para resolver e sem o risco de ficar trancado para fora do carro de novo, eu podia finalmente mexer na fechadura. Da última vez que eu usei o carro, a fechadura tinha ficado desse jeito e eu tava tendo que abrir a porta por fora, mas eu tava crente que ela só tinha desencaixado lá de dentro, né? Então eu fui todo confiante começando a desmontar. Desmontar essa porta até que é bem tranquilo, você só tem que tirar uns acabamentos, tirar uns parafusos centrais que ficam tanto no puxador quanto atrás da plaquinha do airbag, tirar uns clipes que ficam embaixo que prendem o forro de porta na base. E como ela já não tem os botões de vidro na porta, porque eles são no console, o único fio que você tem que se preocupar é o do tweeter. A lateral já é um pouco mais chata de fazer, por causa que ela usa 2 parafusos Torx muito finos, e os meus estão meio espanados já, então é uma chatice do caramba para conseguir tirar, mas eles saíram também. E eu preciso trocar esses parafusos logo antes que eu não consiga tirar mais eles daqui. Com tudo solto, tirar o forro da porta até que é bem fácil. Só tem que desencaixar as partes das laterais e conseguir desencaixar ela da moldura de cima atrás do retrovisor. Quando eu consegui chegar na parte de dentro da porta, eu achei que meus problemas tinham acabado, mas na verdade eles tinham só começado. Com o forro de porta fora, deu pra ver que na verdade o problema não era o cabo, e sim a lingueta da fechadura que tinha quebrado dentro do mecanismo. E esse amarelinho aí é aquele nosso amigo caninho do ar que me ajudou a abrir a porta agora há pouco. E eu acho esse sistema tão curioso que um dia eu preciso fazer um vídeo só sobre ele. Para começar a tirar a trava, eu tive que levantar o vidro e desconectar a mangueira do ar. E se tem uma coisa pior do que a bomba, é essa conexão, porque ela sempre quebra. Tirando o cano do ar, só 2 parafusos me separavam de finalmente conseguir tirar essa trava, que a essas alturas do campeonato já estava se desmontando sozinha, literalmente. Tirar essa fechadura na mão foi um misto de alegria e desespero, porque daí eu consegui perceber o quão ferrada ela estava. Eu já tinha feito alguns reparos com meu pai, porque na verdade essa fechadura nem é da SLK, ela é do Chrysler Crossfire, que é um carro da Chrysler que divide a mesma plataforma com a SLK, e são fechaduras extremamente difíceis de achar, tanto que ela tá com a do Crossfire porque a da SLK você não acha de jeito nenhum. Para vocês terem uma ideia do quão difícil é achar, só vieram 8 Crossfire pro Brasil, e essa é a fechadura de um deles que estava no desmanche. Para vocês terem ideia do tamanho do desespero, diferente do que acontece com várias peças do motor que eu consigo tirar da C230, a fechadura da SLK só serve nela e no Crossfire, não tem nenhum outro carro que divide. E agora me fala, quando foi a última vez que vocês viram uma SLK no desmanche? Ironicamente, parece que a única coisa que ainda funcionava na fechadura era a bomba do ar, que deu o último suspiro dela para conseguir me fazer abrir a porta, porque senão eu ia ter que quebrar o vidro, daí eu teria 2 problemas. Porque se nem a fechadura você acha, de onde é que eu vou tirar um vidro para esse carro? Mas é isso aí, se você assistiu até aqui, já curte e me segue, porque agora eu vou ter que deixar esse carro aberto e eu preciso ganhar dinheiro para conseguir achar a fechadura desse carro no desmanche para tentar fazer ela rodar de novo. E a lição de hoje é: fechaduras de plástico não duram 30 anos, tá bom, Mercedes? Valeu!